suicídios. Lições bíblicas adultos. As causas da desunião devem ser eliminadas. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição, vamos estudar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união entre os judeus estava ameaçada. Neemias solucionou o problema. A paz voltou a reinar entre os judeus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, meus irmãos, vamos estudar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Nós podemos começar a lição, o resumo, falando sobre desunião, significado, ausência de união. Aquela divisão mesmo, que todos nós conhecemos, desavença, discórdia. Já para haver união, para eliminarmos a desunião, então nós precisamos de comunhão. A comunhão, então, é uma união na mesma fé. É uma união no mesmo espírito. Então isto é comunhão. E digo já de antemão que é uma das coisas mais difíceis. Eu costumo dizer sempre na escola bíblica que é uma das coisas mais difíceis de se ter na igreja entre o corpo de Cristo. Mas não desanimemos. Jesus está conosco. Ele nos permite, nesse trimestre, uma lição tão maravilhosa sobre este assunto. Temos como exemplo o povo judeu, para que nós aprendamos, nos espelhemos neles e, a partir de agora, a gente aprenda a viver com mais união, com o mesmo espírito uns com os outros. A lição é muito maravilhosa e fala sobre a união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Depois que foram libertos ali daqueles 70 anos de cativeiro, e mesmo antes disso, nós vimos uma união tamanha entre o povo judeu. Todos haviam experimentado um renovo, o despertamento, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução do altar. Então eles já haviam experimentado grandes coisas e isso tudo eles fizeram unidos ali, coesos, cada um fazendo a sua parte, um fazendo coisas maiores, outros fazendo coisas menores, mas todos em comum acordo, todos trabalhando em prol do mesmo objetivo. Não importa se um faz coisas maiores, outro faz coisas menores, tudo vai ser para o mesmo objetivo, Nós falamos já em lições anteriores que às vezes alguém pode reclamar de estar fazendo pouco e outro está fazendo coisas maiores, um levantando uma porta de Jerusalém, quando falamos a respeito das portas, que vimos que não é como as portas da nossa casa, do nosso apartamento, eram portas enormes que um homem só não conseguiria levá-la. Só tivemos o caso de Sansão, que retirou as portas e levou consigo, deixou a cidade sem porta.
Mas Sansão era um caso à parte, porque era um homem dotado de muita força, um nazireu, que Deus dotou ele de uma força extraordinária. Um homem comum jamais poderia fazer. Então alguém poderia dizer, um está lá levando aquelas portas lá, estão fazendo aquele grupo lá, e eu estou aqui colocando meia dúzia de tijolos, estou aqui carregando os entulhos, né? Então, quando existe esta união de a pessoa fazer aquilo que lhe é dado a fazer, não importando o tamanho do trabalho, fazer com alegria, com gosto, porque é para Deus. Então, e o outro que tem coisas maiores também, não se exaltar porque tem um trabalho maior, de maior envergadura. Então, afinal, tudo é para Deus, né? Deus é o dono da obra e Ele recompensa cada um de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade, e todos ganham com isso. Então, a desunião. Nós vimos aqui que os judeus se uniram de uma forma, se você ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai ver que foi uma coisa extraordinária mesmo. Menos pessoas, muito mais inimigos, era Sambalate, era Tobias, era Gesem, era samaritanos da época, era muita gente para pouco judeu fazendo a obra. E nós vimos que em 52 dias eles reconstruíram os muros de Jerusalém, isto mesmo. Reconstruíram os muros de Jerusalém com muito menos judeus. Por quê? A união. Tem até um ditado que diz que a união faz a força. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Assim como os judeus tiveram esta união tão maravilhosa e foram capazes de construir grandes coisas para Deus, a Igreja também. Há muitas coisas unificantes. Nós experimentamos o novo nascimento. Nós experimentamos o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito Santo. Podemos perguntar o que falta para nós sermos mais unidos. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e cada qual quer que o seu departamento seja o mais importante, o mais frequentado. Isso quem perde é a obra de Deus. Quando os crentes vivem esta união, então ela funciona como uma antessala do céu. A união funciona como uma antessala do céu. Você já está praticamente no paraíso. Você já tem uma parte, você já está na antessala, você já está pertinho, você já está vislumbrando como é o céu, já está vivendo alguma coisa semelhante do que você vai viver lá. Só que, claro, Paulo escreveu que nada se compara, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nada se compara ao que está reservado para nós. Esta antessala, vamos dizer assim, a grosso modo, que é uma amostrinha do que nós teremos pela frente. Essa paz resultante da união. Então, o Espírito Santo, ele pode trabalhar, pode nos envolver na sua plenitude. Quer dizer, com mais perfeição para aquele que dá lugar, aquele que realmente pratica, não só prega, pratica esta união. Então o Espírito Santo tem como trabalhar na sua plenitude, através do ser da pessoa, do espírito, alma, corpo. Então viver em união traz algumas bênçãos. Os crentes, eles sentem apoio espiritual na sua vida. Não estão desamparados, têm um apoio espiritual, porque vivemos num mundo com fé diferente, religiões diferentes, pessoas de pensamentos diferentes nos rodeando e muitos até querendo roubar a nossa fé. Então nós vimos que no ambiente onde a gente vive, em casa às vezes mesmo,
no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, qualquer lugar onde a gente está, sempre tem alguém querendo nos criticar, nos ridicularizar, roubar a nossa fé. Então, quando nós temos esta união uns com os outros, é como uma brasa que está ali junto com as outras e está sempre acesa. Experimenta tirar aquela brasa e deixá-la sozinha, lá mais afastada. Quando você menos espera, ela está apagada. É como os ditos hoje desigrejados, que acham que viver sozinho, sem uma liderança, sem os demais irmãos, sem união e comunhão com os demais irmãos, eles vão ficar acesos por muito tempo. Nós vimos muitos casos assim, de pessoas desigrejadas e achando que estão certas. Então, urge que aqueles que estão desigrejados procurem uma igreja. Há necessidade de comungar junto com os demais filhos de Deus. Ali ter um lugar para orar a Deus, para buscar a Deus, para comungar com os demais irmãos. Ter esta união, fazer o possível. A gente sabe que realmente às vezes não é fácil, cada um pensa diferente. Nós falamos isso, inclusive, na lição do trimestre passado. A igreja eleita, nós falamos na matéria O Mistério da Unidade Revelado. Nós falamos sobre isso, que cada um tem um temperamento, cada um tem um pensamento, realmente não é fácil. Não estou aqui dizendo que chega lá e já consegue ter unidade, ter união. Nós sabemos que não é fácil. Mas o Espírito Santo, querido, ele é aquele que nos ajuda, que nos dá força, nos dá entendimento para que nós consigamos esta unidade que falamos, que tem a ver também com a união de cada um. E quando falamos em união, não é só eu ir lá visitar o meu melhor amigo, visitar alguém que eu goste, né? É também até aqueles que às vezes nós não simpatizamos muito. Por isso que não é fácil. Se fosse visitar os melhores amigos, seria muito fácil. Mas até aqueles que às vezes não simpatizam muito com nós, a gente tenta se aproximar e a gente ora e Deus vai nos ajudando, a gente pelo menos faz a nossa parte para ter comunhão com essas pessoas. Vejamos o que o salmista nos diz. Ó quão bom e quão suave é, ou ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículo 1 ao 3. Nós vimos aqui o salmista Davi falando sobre unção. O óleo que desce sobre a barba de Arão, o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote Jesus. Então, a mesma unção de Jesus, ele reparte conosco e nos dá esta unção, nos dá esse preparo através do Espírito Santo para que tenhamos união, comunhão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, no inverno, nós vimos a neve que se forma em cima dele e desce irrigando todo o monte. E nós vimos o verde, muito mais verde, quando Davi disse que seriam abençoados. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Quando Davi escreveu o Salmo 133 e falou sobre o Monte Hermon, o povo que conhecia esse lugar já entenderam na hora, já entenderam o Monte Hermon, ali onde desce esse orvalho, que irriga todo ele, que faz com que o verde se torne mais verde, plantas,
vistosas, ali onde a bênção, isso no inverno, mas em todo o ano acontecia isso. Então Davi falando que nós seríamos abençoados para sempre, falando deste monte. Então as pessoas que conheciam esse lugar já puderam entender. E é isso que Deus, através do seu glorioso Espírito Santo, quer fazer comigo e com você. Ele quer nos abençoar de forma tremenda, de forma o ano inteiro, não só no inverno, não só aquele orvalho do inverno, que faz a natureza ficar ainda as plantas mais vistosas, a grama mais verde, enfim, água límpida nos rios. Deus quer nos abençoar sempre, para sempre, como o salmista diz. Então esta palavra é para nós no dia de hoje. Claro, como disse há poucos instantes atrás, nós temos que fazer um esforço, nós temos que fazer a nossa parte para chegar nesta plenitude, nós temos que fazer um esforço, fazer aquilo que está ao nosso alcance, não esperar que Deus venha e faça tudo sobre a gente. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para que recebamos esta bênção, possamos fazer a vontade de Deus. E nós vimos também que a última hora da igreja na face da terra. Então, desde o início já valia a pena, que dirá agora, na última hora da igreja na terra, nós procurarmos nos envolver com as coisas de Deus. Fazer o nosso trabalho material, fazer as coisas que nós temos que fazer, mas aquele tempo que nós tirarmos para Deus, na leitura da sua palavra, em oração, enfim, buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, é o que nós vamos levar para a eternidade, vai ser as coisas espirituais. Falamos até em lições anteriores que tem algumas pessoas que parecem que vão deixar dito em testamento, olha, compra um caixão lá, mas que tem uma gaveta para mim, para colocar o meu dinheiro ali naquela gaveta para eu levar junto, né? Então é muito bom prosperar, trabalhar, é muito bom adquirir as coisas, mas as coisas espirituais, como diz lá em Mateus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, as causas da desunião, devemos fazer um esforço para que eliminemos elas. Então, as causas da desunião, devemos fazer um esforço para que eliminemos elas de nossa vida e possamos ser mais unidos. Vamos em frente. Nós vimos também que na igreja levamos as cargas uns dos outros, nos ajudamos uns aos outros. Quando há necessidade de um auxílio, você não deve se envergonhar em chegar para o pastor, para o obreiro, para alguém e dizer, olha, estou passando por uma dificuldade, preciso que você ore junto comigo, ou então alguma outra coisa que você precise, materialmente, quem sabe, né? Claro que os obreiros hoje em dia estão de olho também com os aproveitadores, né? Muita gente se aproveitando e achando que a igreja é boba, né? Então buscando o venha a nós, só o venha a nós, e ao vosso reino nada. Então os obreiros hoje em dia já estão bastante atentos para os aproveitadores que estão aí nas portas da igreja só para buscar se locupletar coisas para o seu único e exclusivo benefício. Mas fora isso, dentro de necessidade, que Deus revela, pode até a pessoa conseguir alguma vantagem uma vez ou duas, mas Deus que vê todas as coisas, Ele revela aos seus servos. Então, meu irmão, minha irmã, é maravilhoso quando Deus nos proporciona esta união. Como disse antes, a gente gostaria de ter uma união com todos. A gente sabe que
Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Claro, mas tem coisas que só Deus, que só na oração nós vamos conseguir. A gente não consegue agradar a todos, né? Mas a gente fica orando por todos os irmãos, aqueles que gostam da gente, aqueles que não gostam também. A gente, infelizmente, passa por isso. Outra bênção da união é que ela nos faz fortes. Veja uma igreja totalmente desunida, uma congregação totalmente desunida. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Vai ver se não são a maioria, ou por que não dizer todos, fracos. Mas a igreja que é unida é uma igreja mais forte. Os obreiros são fortes, os membros são fortes. É uma igreja forte, uma congregação forte, um campo forte. Então a união traz esse fortalecimento, por isso que vale a pena cada um de nós fazer a nossa parte para esta união, para fortalecer o corpo de Cristo, e todos vão sair ganhando, inclusive os ímpios vão sair ganhando, porque nós vamos ter mais estratégia para evangelizar, nós vamos ter mais vontade de evangelizar, mais vontade de contribuir. Se a gente não tem o dom de evangelizar, pelo menos o dom de contribuir para aqueles que têm o dom de evangelizar, de fazer missões. Então, bênçãos ímpares. Nós vamos ver também, nesta lição, sobre como se explica esta grande injustiça. Aqui está falando sobre a usura cobrada dos ricos, judeus, os próprios irmãos judeus conviviam juntos ali, eram ricos. Tem alguns que enriqueceram durante o cativeiro babilônico. Alguns enriqueceram, fizeram negócios, ficaram ricos. Depois, quando voltaram, tinham os pobres que estavam passando necessidade, que o irmão de Neemias, Anani, esteve lá no palácio visitando ele e contou: olha, tá uma pobreza tremenda, as pessoas passando fome, sem casa, cidade destruída, muros, altar, tudo destruído. Então, quando voltaram para Jerusalém, então esses mais abastados, eles emprestaram dinheiro a juro. Inclusive, muitos não tinham dinheiro para nada, nem para comer. Muito menos para pagar impostos para o rei, né? Então pediram o dinheiro emprestado para pagar impostos, dinheiro emprestado para comer. Então, quando não tinham mais, por exemplo, a colheita do próximo ano, não, eu empresto, mas a colheita do próximo ano é minha. Tá, não tem problema, né? Então trabalhava duro o ano inteiro, já sabendo que não ia ter o dinheiro daquela colheita. Depois não tinha mais, não, tem a sua casa aí, penhora a sua casa aí que não tem problema, eu lhe consigo dinheiro para comer. E assim ia penhorando, né? Depois não tinha mais casa, já penhorava filho. Quantos filhos tem, né? Então vai penhorando os filhos como escravos, depois a si mesmo como escravo, e sem piedade nenhuma, assim, uma ganância pelo dinheiro, uma coisa assim diabólica. Neemias também chegou a emprestar dinheiro a juro, mas nós vimos pela Bíblia que ele não cobrava usura, quer dizer, juros abusivos, juros exorbitantes. Ele cobrava um juro que era justo, até para ajudar os seus irmãos. Inclusive, como governador, ele tinha direito a cobrar impostos dos seus irmãos, e ele não quis cobrar os impostos dos seus irmãos para auxiliá-los. Ele estava vendo a necessidade, aquela situação ali, mas o rei da Pérsia, não pensava desta maneira. Ele ajudou e tal, né? Mas os impostos ele queria. Então eles passaram esta necessidade, esse aperto, e Neemias foi para cima deles, disse: olha,
Vocês, não é bom o que vocês estão fazendo aí, cobrando esses juros, emprestando dinheiro com todos esses juros abusivos, esta usura. Vocês são usurários. Então eu quero que vocês me prometam que vocês não vão mais fazer isso. São todos nossos irmãos. Viemos juntos do cativeiro babilônico e agora vocês estão fazendo isso aí, fazer perecer os nossos irmãos da mesma fé. Certamente, se ele não disse dessa forma, mas foi parecido. E eles prometeram a Neemias que fariam assim. Mas ele não ficou só nas palavras, não. Chamou os sacerdotes lá, chamou eles e fez com que eles jurassem diante dos sacerdotes que não iriam mais cobrar desta maneira. Então, nós vimos que sempre em tempos de crise há os aproveitadores. Será que não? Sempre em tempos de crise há aqueles que dão um jeitinho de se locupletarem, de ganhar um extra ali, mesmo com a miséria dos outros, com a pobreza, com os outros passando fome. Nós vimos também que a opressão faz endoidecer até os sábios. Então, Neemias capítulo 5, versículo 10 e 11, é onde ele diz, né? Deixemos este ganho. Ali está claro que ele também fazia parte, só que no caso dele sem usura, sem juros abusivos, era mais para ajudar mesmo. Viu o irmão lá passando necessidade, ajudava, mas ajudava mesmo, né? Não como os demais que queriam, não estavam nem aí para os seus irmãos, né? Se iam passar fome, se iam vender filhos, se iam se vender a si próprio depois, se iam vender suas casas, entregarem suas casas, iam morar na chuva, no relento, não. E nós vimos então que a proposta de Neemias foi acatada. Eles bateu no coração, a palavra de Neemias chegou até o coração deles e eles acataram, aceitaram a palavra de Neemias, a sugestão, e pararam de cobrar esses juros abusivos. Então a paz voltou a reinar entre os judeus. Vimos que quando há necessidade de um diálogo, sentar para conversar, para esclarecer as coisas, para o bom andamento da obra de Deus, né? Então o líder faz isso, ele senta, faz reunião, conversa com os seus liderados, com os obreiros, às vezes com a igreja, para que a obra prossiga avante, triunfante. Um líder que não se corrompeu, um político que não se corrompeu, teve oportunidade de se corromper e não o fez. Pelo contrário, ele estava a muita distância de Jerusalém quando ele recebeu a notícia de que os seus irmãos estavam em necessidade, passando fome, muitos sem ter onde morar. Então aí entra a misericórdia, junto com a união, entra a misericórdia, pessoa se colocar no lugar da outra, né? A pessoa morar debaixo da pele de outra. Sabe que isto significa? Morar embaixo da pele de outra? Foi o que Neemias fez. Ele se colocou debaixo da pele dos seus irmãos judeus, sentiu a angústia que eles sentiram. Ele parece que enxergava o que eles estavam passando. Como disse antes, fácil não é. Se fosse fácil, não precisaria nem esse resumo da escola aqui para incentivar você. Não precisaria a escola bíblica ter falado sobre isso. Não precisaria Neemias ter esta história de Neemias aqui registrada na Bíblia, se fosse tão fácil, né? Mas é um incentivo para que nós continuemos a nossa trajetória com aquilo que há de melhor de nós, dar o que há de melhor de nós. E os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Já falei antes, mais ou menos no início desse vídeo, mas vale a pena ressaltar novamente que devemos
com um certo carinho, tentar tratar destes assuntos relacionais, quer dizer, não é só com aqueles que simpatizam conosco, que nós nos simpatizamos, né? Vamos praticar esta união com todos, mas o dono da obra é Deus. O nosso fabricante é Deus. Ele conhece cada peça do nosso corpo, por que não dizer assim? Ele conhece a nossa alma, nosso espírito, nosso âmago, nosso interior, e de todas as pessoas. Então Ele é aquele que tem condições de nos proporcionar, desde que a gente procure esta união, de nos ajudar a praticar esta união. Que a desunião, ela destrói o amor. Destrói o amor entre os irmãos, que é uma coisa tão preciosa e tão necessária. E o amor nós vimos que é uma coisa que pode ser praticado. Esse assunto ele é longo, tem bastante matéria, não vamos querer esgotá-lo aqui. O relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar. Mas semana que vem a gente fala mais um pouquinho. Nós temos um novo encontro a semana que vem, te espero aqui, hein? Nós vamos falar como vencer as oposições à obra de Deus. Você é meu convidado para na semana que vem a gente ter este novo encontro. Fique com Deus, um grande abraço e até a semana que vem.